Você já ouviu falar de um profeta que foi morto por um leão, por ordem direta de Deus? Isso mesmo, não foi por acaso, não foi por um erro comum e nem por estar no lugar errado na hora errada. Essa história está nas páginas da Bíblia, mas poucos a conhecem por completo. Um homem enviado pelo próprio Deus, com uma missão clara, com palavras cheias de autoridade divina, que enfrentou um rei, profetizou um juízo tremendo. E mesmo assim, teve sua vida tirada de forma brutal por uma fera selvagem. Mas o que mais choca é o que aconteceu depois. O leão não devorou seu corpo. Não tocou no jumento que estava ao lado, apenas ficou ali, de pé, como se estivesse guardando o cadáver. Uma cena tão absurda, tão fora da lógica natural, que parece coisa de filme de terror bíblico. E o mais assustador, tudo isso aconteceu porque esse profeta comeu pão no lugar errado, com a pessoa errada, na hora errada. Um simples almoço, e o preço foi a morte. Mas não se engane. Essa não é apenas uma história antiga enterrada no Antigo Testamento. Essa é uma mensagem viva, um alerta direto do céu para qualquer um que hoje se diz guiado por Deus. Porque esse homem de Deus morreu não por ser fraco, nem por ser rebelde, mas por algo muito mais perigoso. Ele deu ouvidos a uma voz que parecia ser espiritual, mas não vinha do céu. Ele desobedeceu a Deus, confiando em alguém que também dizia: "Eu sou profeta como você." Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas hoje estão caminhando para um destino trágico porque colocaram sua confiança em líderes, pastores, conselheiros e esqueceram o que Deus havia dito diretamente? Essa história que você vai conhecer agora é uma das mais sombrias, enigmáticas e impactantes de toda a Bíblia. Uma história que começa com glória, passa pelo engano e termina com o silêncio de um leão parado ao lado de um cadáver. Fica comigo até o fim, porque o que está prestes a ser revelado pode mudar completamente a forma como você enxerga a obediência espiritual e até mesmo a sua fé. Imagine a seguinte cena. Um homem de Deus caminha por uma estrada deserta, o sol castiga sua cabeça, mas ele segue firme em sua missão. Ele acaba de desafiar um rei, de anunciar um juízo poderoso e de testemunhar um milagre extraordinário. Mas agora, sozinho, ele segue o caminho de volta, sem saber que a morte o espreita silenciosa à beira do caminho. Não por causa de um exército, não por causa de um rei irado, mas por algo que parece incompreensível. Um leão, um animal selvagem, feroz, aparece de repente e o devora. Só que a cena fica ainda mais estranha. O corpo do profeta fica ali, intacto no chão. O jumento que o acompanhava não foge, e o leão não ataca mais nada. Ele apenas fica ali, parado, como se tivesse cumprido uma ordem divina. Por que Deus permitiria algo assim? Um servo fiel, que havia acabado de cumprir sua ordem, ser morto de maneira tão brutal. Esse é um dos episódios mais misteriosos da Bíblia e carrega uma lição assustadora sobre obediência, discernimento e julgamento. Mas para entender essa história por completo, precisamos voltar ao início. Esse homem, que a Bíblia chama apenas de o profeta de Judá, surge em cena em 1 Reis, capítulo 13. Ele é enviado com uma missão precisa: ir até Betel, onde o rei Jeroboão havia construído um altar idólatra, e anunciar o juízo de Deus. Esse altar representava tudo o que havia de errado no Reino do Norte: rebelião, idolatria, corrupção espiritual. Era uma afronta direta ao culto verdadeiro. E esse profeta anônimo não hesita. Ele se levanta em obediência à ordem divina e vai até lá, encarando um rei poderoso, para proclamar uma palavra dura: "Este altar será destruído, virá um descendente de Davi, chamado Josias, que queimará sobre ele os ossos dos sacerdotes idólatras." E como se isso não bastasse, um sinal milagroso confirma sua mensagem. O altar se parte, as cinzas se espalham.
e a mão do rei, que tentou agarrá-lo, seca no mesmo instante. O profeta ora, a mão do rei é restaurada, e todos ali testemunham que esse homem veio com a autoridade do alto. Agora, presta atenção nessa parte. Depois de tudo isso, o rei Jeroboão tenta recompensar o profeta. Ele o convida para comer com ele, oferecer um banquete, mostrar gratidão. Mas o profeta recusa. Ele diz com firmeza que Deus o proibiu de comer pão, beber água ou voltar pelo mesmo caminho. Essa ordem, simples e direta, tinha um propósito: mostrar que aquela missão era sagrada, que não devia haver nenhuma contaminação, nenhum desvio, nenhum tipo de aliança ou relaxamento espiritual. Deus queria que a missão fosse cumprida com pureza total. E até aqui, tudo parece perfeito. O profeta obedece. Ele rejeita o convite do rei. Ele volta por outro caminho. Ele está fazendo tudo certo, ou pelo menos parece estar. Mas é aí que surge um novo personagem na história. Alguém que muda completamente o rumo dessa narrativa e transforma esse episódio num alerta sombrio para todos que tentam seguir a Deus, mas se distraem por apenas um instante. Enquanto o profeta de Judá seguia seu caminho de volta, determinado a obedecer cada detalhe da ordem divina, algo acontece longe dali. Em Betel, um homem já idoso ouve o que havia acabado de acontecer. Um profeta viera de Judá, enfrentou o rei Jeroboão, profetizou a destruição do altar e ainda foi confirmado por sinais sobrenaturais. Esse homem era um outro profeta, mais velho, mais experiente, mas que, curiosamente, não havia sido usado por Deus naquele momento crítico. Por que Deus não escolheu o profeta velho? Por que mandou um homem de outra cidade? Isso já acende um alerta, mas o que acontece a seguir é ainda mais intrigante. Ao ouvir o relato dos filhos sobre o jovem profeta, o homem velho sela o destino de tudo. Ele decide ir atrás dele. Sem que ninguém peça, ele sela seu jumento e parte em busca do profeta que estava retornando. Quando o encontra, a conversa parece cordial, mas é carregada de tensão espiritual. O velho profeta aborda o homem de Deus e pergunta: "Você é o profeta que veio de Judá?" Ao ouvir a confirmação, ele lança o convite que será o estopim da tragédia: "Volte comigo para casa e coma pão." É aqui que o jovem profeta reafirma sua fidelidade. Ele recusa, repete exatamente o que Deus lhe ordenou, que não deveria comer, nem beber, nem voltar pelo mesmo caminho. Aparentemente, ele está mantendo a linha, mas o que vem a seguir muda tudo. O velho profeta mente. Ele olha nos olhos do homem de Deus e diz: "Eu também sou profeta como você, e um anjo me falou por ordem do Senhor que eu devia trazê-lo à minha casa para que você coma pão e beba água." É uma mentira, direta, clara e carregada de engano espiritual. O jovem profeta, por alguma razão que a Bíblia não explica, acredita. Ele cede. Ele vai. E esse é o momento chave da história. O que parecia ser apenas um convite inocente, vindo de um homem de Deus, na verdade se torna o gatilho para uma sentença fatal. A partir desse ponto, o enredo ganha uma atmosfera densa, pesada, e nos obriga a refletir. Quantas vezes vozes religiosas, aparentemente confiáveis, nos desviam da ordem direta de Deus? Quantas vezes o engano vem disfarçado de espiritualidade? Sentado à mesa do profeta velho, o homem de Deus come e bebe como se nada estivesse fora do lugar. Talvez sentisse alívio, talvez confiasse na suposta revelação do anjo, talvez pensasse que, por ter obedecido a maior parte da missão, Deus relevaria aquele detalhe. Mas é justamente nesse instante, no meio da refeição, que a sentença divina é pronunciada. E o mais impressionante é que ela vem da boca de quem causou o erro, o próprio profeta velho, tomado por uma inspiração divina real. Agora, sim, verdadeira,
Ele se levanta e profetiza com força. Assim diz o Senhor, porque você desobedeceu à ordem do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. O seu corpo não será sepultado no sepulcro de seus pais. Imagine o choque, o silêncio mortal na sala, o profeta mais jovem, ainda com migalhas de pão na boca, congelado diante de uma profecia que sela seu destino. É nesse momento que o peso da desobediência se torna insuportável. Ele não havia matado ninguém, não havia amaldiçoado Deus, não havia se aliado ao rei, apenas comeu pão. Mas o mandamento era claro, e ele escolheu confiar na palavra de um homem acima da voz do próprio Deus. Esse trecho da história nos entrega uma das lições mais duras da Bíblia. Nem toda voz espiritual é digna de obediência. O velho profeta, mesmo tendo mentido, foi usado por Deus para declarar a sentença final. Isso não só revela a complexidade do juízo divino, mas expõe uma verdade incômoda. Às vezes, Deus permite que sejamos testados por aqueles que mais respeitamos espiritualmente. Quantas pessoas, hoje, não caem em ciladas espirituais por escutarem líderes, pastores ou profetas, sem conferirem na palavra se aquilo realmente veio do céu? O profeta de Judá tinha uma instrução direta de Deus, mas no momento em que ele abriu mão da obediência plena para seguir uma palavra contraditória, mesmo que vinda de alguém com autoridade espiritual, ele cruzou um limite. Essa é a tensão central do episódio. É o ponto em que o espectador percebe: a punição não virá por causa do leão. Ela já foi decretada antes mesmo do primeiro passo rumo ao caminho de volta. O juízo já estava selado. Agora era apenas questão de tempo até que se cumprisse. Com o coração pesado, o profeta de Judá se levanta da mesa e parte para continuar sua jornada. Mas agora ele carrega algo que antes não carregava: a consciência de que desobedeceu a Deus. O mesmo homem que antes caminhava com autoridade profética, agora segue com um peso invisível nos ombros. O peso de saber que, por um instante de distração, colocou sua própria vida em risco. E aqui a narrativa bíblica entra em uma zona sombria. A estrada por onde ele passa agora não é apenas um caminho físico, mas um símbolo do retorno marcado por consequências. Ele já não é mais o mesmo. A ordem que Deus havia dado era clara e irrefutável. Não coma, não beba, não volte pelo mesmo caminho. E por mais que pareça uma instrução simples, havia um código profundo por trás dessa ordem. Deus estava ensinando que a missão profética não deveria ser contaminada, que o mensageiro do céu não podia se misturar com a estrutura corrompida do reino. Comer ou beber ali significava aceitar a hospitalidade de uma terra e de um povo sob juízo. E voltar pelo mesmo caminho era como voltar atrás espiritualmente. Desobedecer, mesmo que em aparência pequena, era ferir a santidade da missão. Esse momento na história é um divisor de águas. Até então, o profeta era um exemplo de fidelidade, mas agora ele é um exemplo de como um detalhe aparentemente pequeno pode anular toda uma missão espiritual. É isso que torna essa história tão trágica e tão poderosa. O erro dele não foi visível aos olhos do povo. Para qualquer um que olhasse de fora, ele apenas aceitou um convite de um irmão mais velho, um colega de ministério, alguém de confiança. Mas no céu, o peso desse ato foi outro. A ordem não foi quebrada por acaso, nem por ignorância. Foi quebrada porque ele confiou mais na voz de um homem do que na palavra de Deus. E isso levanta uma pergunta direta para quem ouve essa história. Quantas vezes nós também desobedecemos ao céu, tentando agradar quem tem aparência de espiritualidade? Quantas vezes ignoramos a direção que já conhecemos só porque alguém, com aparência de autoridade, disse outra coisa? Esse tipo de reflexão é o que torna essa narrativa bíblica tão relevante até hoje.
Porque o que estava prestes a acontecer não era apenas um castigo, era uma mensagem viva, forte e dolorosa para todos que pensam que obedecer a Deus em partes é o suficiente. E então, no silêncio da estrada, o juízo chega. Não há trovões, não há anjos com espadas flamejantes, não há terremotos, apenas um leão. Um leão real, selvagem, inesperado. A Bíblia não relata que ele estava faminto, nem que atacava por instinto. Ele aparece como um executor silencioso da ordem divina, e quando encontra o profeta, o ataca. Mas o mais bizarro de tudo é o que acontece em seguida. O corpo do profeta cai ali mesmo, morto, mas permanece intacto. O leão não o devora. E mais, o jumento que estava com ele também não é tocado. O leão simplesmente permanece ao lado dos dois, como se tivesse recebido uma ordem clara. Mate, mas não toque em mais nada. É uma cena surreal, totalmente fora do natural. Um leão que ataca apenas o homem e depois fica ali, como uma sentinela divina, ao lado do corpo e do jumento. Qualquer um que visse aquilo entenderia que algo muito maior do que uma tragédia natural havia acontecido ali. Era uma mensagem viva do céu, um selo de julgamento. Esse acontecimento marca o ápice da história. É o ponto em que o público percebe que essa não é só mais uma narrativa de desobediência, mas um recado direto e pesado sobre a santidade da missão profética. O leão se torna símbolo da justiça de Deus, uma justiça que não age com fúria descontrolada, mas com precisão cirúrgica. O leão representa a resposta divina contra a quebra da ordem. E o fato de o corpo ter ficado ali, exposto, sem ser devorado, é ainda mais perturbador. É como se Deus dissesse: isso não foi um acidente, foi um julgamento, e todos que passarem por aqui vão ver. Imagine os viajantes passando pela estrada e vendo aquela cena macabra, um cadáver no menos, chão, um leão de pé, um jumento imóvel. O medo, a perplexidade e o comentário se espalhando. Aquele é o profeta de Judá, foi morto por desobedecer a Deus. A estrada vira altar, a morte vira sermão. E o silêncio do leão, parado, obediente, sem tocar mais nada, fala. Mais alto do que qualquer pregação. O que era para ser apenas uma jornada de volta se transforma num testemunho eterno sobre o preço da desobediência espiritual, mesmo entre os que carregam o título de homem de Deus. Enquanto a notícia da cena estranha se espalhava, alguém ouve e entende imediatamente o que aconteceu, o próprio profeta velho. Ao saber que um homem foi morto por um leão e que seu corpo estava intacto, ao lado do jumento e do animal selvagem, ele não tem dúvidas. Aquele era o profeta de Judá. E nesse momento, o impacto psicológico recai sobre ele com um peso esmagador. Ele sabia, ele foi o responsável. Ele enganou. Ele usou sua autoridade espiritual para distorcer a verdade e induziu o outro à desobediência. Agora, o juízo se cumpriu. Mas o mais surpreendente é que, mesmo assim, ele age. Ele sela seu jumento, vai até o local da tragédia e encontra exatamente o que esperava. O corpo caído no chão, o leão ao lado, o jumento ainda presente. Nada havia mudado. A cena era como uma escultura congelada pelo próprio Deus. Com reverência e talvez culpa, ele recolhe o corpo e o leva consigo. E nesse ato, o profeta velho revela algo profundo. Ele sabia que o homem que morreu era, de fato, um verdadeiro profeta do Senhor. E mesmo tendo sido o causador de sua queda, agora ele quer honrá-lo em sua morte. Mas a honra, nesse ponto, já não muda mais nada. A ironia trágica desse episódio é esmagadora. O mesmo homem que enganou, agora é quem carrega o corpo. O mesmo que mentiu, agora é quem declara a verdade. Ele diz: este era um homem de Deus, e a palavra que ele proclamou contra o altar de Betel se cumprirá.
Ele reconhece a autenticidade da missão do profeta, mas o faz tarde demais. E aqui, a Bíblia nos ensina algo assustador. É possível reconhecer a verdade depois de causar um estrago irreversível. Quantos líderes espirituais, quantas vozes religiosas não perceberam o dano de suas palavras apenas depois que vidas foram destruídas? O profeta velho, agora tomado de remorso, decide sepultar o homem em seu próprio túmulo. Ele não apenas cuida do enterro, mas ainda declara: "Quando eu morrer, sepultem-me ao lado dele." Isso soa como uma tentativa tardia de redenção, como se ele quisesse unir seu destino ao daquele que foi fiel, mesmo tendo falhado. É um gesto simbólico, bonito, mas vazio, porque o estrago já havia sido feito, o juízo de Deus já havia sido cumprido. E a história do profeta devorado por um leão permanece como um eco eterno, um grito silencioso dizendo: não brinque com a palavra de Deus, não distorça o que ele falou, e nunca troque a voz do céu pela palavra de um homem, por mais santo que ele pareça ser. A estrada onde tudo aconteceu já não era apenas um caminho qualquer. Ela se transformou num memorial vivo de julgamento e santidade. Quem passava por ali via a cena e era impactado. Um corpo, um leão, um jumento. Aquela imagem causava espanto, confusão, temor. E é justamente esse o ponto. Deus deixou o corpo ali por um tempo, não como descuido, mas como um sinal. A morte do profeta não foi apenas uma punição particular, mas um alerta público, um sermão silencioso gravado no chão da estrada. E o mais chocante era a postura dos animais. O leão, símbolo do juízo, continuava ali parado, sem se mover contra o jumento, sem destruir o cadáver, como se obedecesse a uma ordem superior. Isso era impossível de ignorar. O jumento, que deveria estar apavorado, também permanecia. Nenhuma reação instintiva, nenhuma fuga. Tudo na cena gritava: isto não é natural, isto é sobrenatural. Era como se o próprio céu dissesse ao povo: olhem bem, isso é o que acontece quando alguém quebra uma ordem direta do Altíssimo, mesmo sendo um homem de Deus. E por que isso é tão poderoso? Porque escancara uma realidade bíblica dura e muitas vezes ignorada. O juízo começa pela casa de Deus. Esse profeta não era um homem qualquer. Ele não era um pagão. Ele não era um rei rebelde. Ele era alguém escolhido por Deus, usado com sinais, cheio de autoridade espiritual. Mas bastou uma desobediência, uma concessão, um pequeno desvio, e a consequência foi imediata e irreversível. Isso quebra a ideia confortável de que Deus entende tudo ou que Ele sempre releva quando erramos com boas intenções. A história do profeta devorado por um leão mostra que Deus leva sua palavra a sério e espera o mesmo de quem Ele envia. E mais, revela que não importa quantas vitórias espirituais alguém já teve, se em algum momento começa a desprezar os detalhes da obediência, pode perder tudo. A tragédia desse homem não está apenas no leão que o matou, mas no contraste brutal entre o começo da missão, cheio de poder e glória, e o fim da jornada, marcada por uma morte solitária e um túmulo estranho. Uma jornada que começou com fogo do céu e terminou com silêncio na terra, e a estrada, agora marcada por esse julgamento, continua ecoando a mesma lição. Lealdade parcial é desobediência total. E assim, o corpo do profeta de Judá é finalmente sepultado. O mesmo profeta velho que o enganou é quem prepara o enterro, quem presta as últimas homenagens, quem coloca o corpo em seu próprio túmulo. Ele lamenta, chora, reconhece: este era verdadeiramente um homem de Deus. Mas é tarde demais. A missão já havia terminado em tragédia. O profeta que foi corajoso o suficiente para enfrentar um rei, que declarou juízo com autoridade, que viu um milagre diante de toda uma nação, caiu por um único deslize, não foi vencido pela perseguição,
Não foi morto por soldados, não foi traído por inimigos declarados. Ele foi derrotado por um outro profeta, alguém do mesmo lado, alguém com aparência de santidade, mas que naquele momento foi instrumento de confusão. E esse é o detalhe que torna a história tão inquietante. A morte não veio pela espada dos ímpios, mas pelo engano dos justos. E quando o profeta velho pede para ser enterrado ao lado daquele que ele mesmo derrubou, a narrativa fecha com um peso simbólico imenso, como se dissesse: reconheço o erro, mas já não posso voltar atrás. Essa é uma das mensagens mais sombrias e impactantes das Escrituras. O profeta velho não foi punido com morte imediata, mas foi condenado a viver com a lembrança de que suas palavras mataram um servo fiel. E o mais doloroso, ele sabia que a profecia do outro se cumpriria. Ele acreditava, ele mesmo dizia: tudo o que ele falou contra o altar de Betel acontecerá. Ou seja, ele reconheceu que a verdade saiu da boca daquele que morreu, e não da dele. Isso levanta uma reflexão assustadora. Quantos estão hoje ensinando, aconselhando, influenciando pessoas com base em revelações falsas, interpretações distorcidas ou pura vaidade espiritual? E quando a verdade se manifesta, talvez já seja tarde, talvez o dano já esteja feito. Essa história termina sem restauração, sem redenção, sem alívio. Não há milagre no final, não há ressurreição, só resta a memória da queda, a lembrança do leão e a sepultura compartilhada por dois profetas, um que desobedeceu por confiar demais e outro que enganou por não temer o suficiente. No fim, fica o alerta: nem todo profeta é confiável, nem toda instrução espiritual vem do céu. E nem todo erro pode ser consertado depois. Essa história termina sem finais felizes. Não há milagre de última hora, não há volta atrás. Apenas um corpo sepultado e uma advertência eterna gravada nas Escrituras. O profeta que morreu não foi qualquer um. Ele era um escolhido, um enviado, alguém que ouviu a voz de Deus com clareza. Mas bastou um momento de dúvida, uma confiança no homem errado, e tudo foi perdido. Essa é a prova de que, na jornada da fé, nem sempre o perigo vem de fora. Às vezes, o maior teste vem disfarçado de conselho espiritual, vindo de alguém que parece estar do mesmo lado. E você? Está atento à voz de Deus? Ou tem seguido apenas o que parece certo? Se essa história te impactou, se inscreva agora no canal, porque aqui a gente vai fundo em mistérios bíblicos que pouca gente ousa explorar. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque o próximo tema pode mexer ainda mais com sua fé e te revelar verdades que estavam escondidas bem diante dos seus olhos. Até o próximo mistério.